Seja mais uma vez bem-vindo ao História Viva. Prepare-se para mais uma fascinante viagem ao passado onde a história ganha vida. Recordamos mais uma vez que o História Viva tem apenas como objetivo dar a conhecer e convidar a aprofundar o seu conhecimento, sem formular quaisquer juízos de valor sobre as mais diversas personalidades históricas. Venha daí. Se gostou do vídeo, meta like, subscreva o canal e divulgue. Estamos à vossa espera. Dom Miguel nasceu em Queluz no dia 26 de outubro de 1802 e era filho de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina. Foi rei de Portugal entre 1828 e 1834, tendo como cognomes o tradicionalista, o absolutista e também o usurpador, e foi posteriormente pretendente ao trono de Portugal entre 1834 e 1866. O seu reinado é altamente controverso na história de Portugal. Para os constitucionalistas partidários do seu irmão Dom Pedro, era o absolutista e o usurpador, enquanto que para os seus partidários, era apelidado de o tradicionalista. Ainda como infante, Dom Miguel assume a direção do movimento contra-revolucionário da Vila Francada, em 1823, que provoca a dissolução das Cortes Liberais e marca o fim da vigência da Constituição de 1822 e torna-se o comandante em chefe do exército português. Os liberais reagem e em 1824, Dom Miguel dirige um novo movimento, a Abrilada, que fracassa. Após o pronunciamento, Dom João VI demite Dom Miguel da função que exercia desde a Vila Francada e o infante abandona o país, estabelecendo-se em Viena de Áustria, durante 4 anos. Para poder voltar a Portugal, Dom Miguel aceitou, então, ficar noivo da sua sobrinha, Dona Maria da Glória, futura Dona Maria II, e para poder ser nomeado regente do reino na minoridade desta, jurou a Carta Constitucional de 1826. Contudo, decorrido pouco tempo, falta ao compromisso assumido com seu irmão, nomeia um novo ministério, dissolve as câmaras e, convocadas as cortes à maneira antiga, é proclamado rei pelos 3 estados do reino. Os liberais emigram em massa e os que ficam são alvo de perseguições, sendo presos ou degradados, e muitos são sumariamente executados. Os exilados, sob o comando de Dom Pedro, que entretanto abdicara do trono do Brasil, após se reunirem nos Açores, desembarcam no Pampelido a 8 de junho de 1832 e daí seguem para o Porto, onde sofreriam um longo cerco dando-se início a uma guerra civil que se prolongaria por 2 anos, de 1832 a 1834. Verificando a impossibilidade de continuar a luta, Dom Miguel rendeu-se, assinando em 26 de maio de 1834 a Convenção de Évora-Monte e no dia 1º de junho de 1834, deixa definitivamente Portugal, seguindo para a Itália, mas ainda ao largo da costa portuguesa. Dom Miguel denuncia a Convenção, redigindo uma carta em que declara que firmara o acordo sob coação. No dia 20 de junho impetra um protesto formal contra a renúncia que fora forçado a fazer dos seus direitos à coroa de Portugal naquele que ficou conhecido como Protesto e Declaração de Génova. Ao fazê-lo, perdeu voluntariamente o direito à pensão vitalícia que Portugal ficaria obrigado a pagar-lhe nos termos do referido acordo. Em 1834, a Rainha Dona Maria II promulgou uma carta de lei, conhecida como a Lei do Banimento, através da qual Dom Miguel e todos os seus descendentes ficariam para sempre obrigados a viver fora do território português e sem quaisquer direitos de sucessão ao trono de Portugal. Dom Miguel acaba por se fixar na Alemanha, onde casa em 1851 com Dona Adelaide de Lowenstein-Wertheim-Rochefort-Rosenberg, de quem teve 7 filhos, e onde veio a falecer a 14 de novembro de 1866. Em 1967, os restos mortais de Dom Miguel e da sua esposa são trasladados para Portugal, ficando sepultados no Mosteiro de São Vicente de Fora, panteão da dinastia de Bragança, em Lisboa. Na cerimónia, o padre jesuíta Domingos Maurício subiu ao púlpito e prestou uma sentida homenagem à memória de Dom Miguel, proferindo as seguintes palavras: No desterro imposto pelas contingências políticas obscureceu-se a lembrança das vossas benemerências nacionais. Surgiu, enfim, o momento redentor, a hora da reparação sincera, que vos reintegra no lugar que vos compete na tessitura histórica de Portugal.
Dom Fernando II foi marido da Rainha Dona Maria II e rei consorte de Portugal. Nasceu em Viena no dia 29 de outubro de 1816 e era o filho mais velho do príncipe Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha e da sua esposa, a princesa Maria Antônia de Cori. Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha casou com a Rainha Dona Maria II em 1836, tornando-se rei consorte após o nascimento do seu primeiro filho, que nasceria um ano depois, o futuro rei Dom Pedro V. Dom Fernando evitou envolver-se no panorama político, preferindo dedicar-se às artes, contudo foi chamado a exercer a regência do reino na sequência da morte prematura de Dona Maria II, durante a minoridade do seu filho e sucessor, Dom Pedro V. Na sequência de revoltas contra o poder vigente, em 1862 foi-lhe oferecida a coroa da Grécia, proposta que recusou, como recusaria também a coroa espanhola em 1868. Dom Fernando foi eleito, a 4 de maio de 1836, presidente da Academia Real das Ciências. Por ocasião da fundação da Academia de Belas Artes de Lisboa a 25 de outubro de 1836, Dom Fernando e a Rainha declaram-se seus protetores. O rei mostrou-se ainda um grande defensor do património arquitetónico português, garantindo a conservação de monumentos como o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro dos Jerónimos e o Palácio Convento de Mafra. Era também pintor, desenhador e cantor, fez-se rodear de artistas, de quem foi patrono e mandou ainda edificar o notável Palácio Nacional da Pena, em Sintra. Pelo seu amor às belas artes, Dom Fernando ficaria com o cognome de o Rei Artista. Em 1869, Dom Fernando casa-se pela segunda vez com Elise Engeler, depois tornada Condessa de Edla, que era uma cantora de ópera e mãe solteira. O rei artista faleceu em Lisboa no dia 15 de dezembro de 1885, ficando sepultado no Panteão Real da Dinastia de Bragança, no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Dom Afonso Henriques de Saxe-Coburgo-Gotha e Bragança nasceu em Lisboa no dia 31 de julho de 1865 e era filho del rei Dom Luís I e da rainha Dona Maria Pia, e irmão mais novo del rei Dom Carlos I. Como não estava destinado a reinar, enveredou pela carreira militar como oficial de artilharia. Foi ainda o último condestável de Portugal e o último vice-rei da Índia Portuguesa. O infante Dom Afonso Henriques de Bragança era também um grande entusiasta dos automóveis, sendo o organizador das primeiras corridas de automóveis em Portugal, tendo a primeira corrida, em agosto de 1902, decorrido no Hipódromo de Belém. O infante Dom Afonso foi também o fundador do Real Automóvel Clube de Portugal. A 10 de abril de 1880, Dom Afonso fundou a Real Associação dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, cuja sede se situava numa ala do Palácio da Ajuda, e da qual foi o seu primeiro comandante.
Dom Afonso de Bragança, como comandante dos bombeiros voluntários da ajuda, percorria as ruas de Lisboa num carro de bombeiros pago do próprio bolso, a alta velocidade, para levar o auxílio a quem tinha os seus bens a serem consumidos pelo fogo, ou para combater incêndios nas matas adjacentes, colocando em risco a própria vida, e como não havia sirenes nesse tempo, gritava arreda, arreda, para que os transeuntes saíssem da frente, o que lhe valeu o cognome pouco abonatório de o Arreda. Após o atentado terrorista perpetrado pela Carbonária e os republicanos, que ceifou a vida del rei Dom Carlos e do príncipe real Dom Luís Filipe, o infante Dom Afonso foi jurado herdeiro da coroa e designado sexto príncipe real de Portugal. Após o golpe republicano de 5 de outubro de 1910, o infante Dom Afonso de Bragança partiu para o exílio em Itália, com a sua mãe, a rainha Dona Maria Pia, vindo a casar, em Madrid em 1917, com Nevada Studies Chapman, uma cidadã norte-americana do qual não houve descendência. Porém, a saúde do infante começa a deteriorar-se rapidamente, perdendo inclusive a memória, acabando por falecer hemiplégico, em Nápoles, em 21 de fevereiro de 1920, com apenas 54 anos. A 2 de março de 1922, os restos mortais do infante Dom Afonso de Bragança são trasladados para Portugal, e recebidos com honras militares, vindo a ser velados na capela do Arsenal, sendo por fim sepultados com honras de Estado no Panteão dos Bragança, no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa.